64, acho que teve o primeiro Cruzeiro Novo. Foi, né? 70 Cruzeiro Novo, foi com os militares trocaram. Então foi logo depois do começo do governo militar. Não, acho que teve antes. Teve um Cruzeiro Novo, sim. Mas você pegou, pela minha conta, 8 das 10. Peguei todas. Na verdade... E pegou um período de hiperinflação também. Como é que foi essa época? Né? Foi uma hiperinflação. Mas como é que era? Porque eu fico pensando, o pessoal fala muito de, olha, o Brasil para crescer tem que ser mais produtivo. E aí o meu vô, ele falava, pô, como é que vai produzir naquela época? Você tinha que ir no mercado todo dia porque o preço estava sendo reajustado. Você tinha que tirar o dinheiro do banco no começo do dia e depositar no final, porque senão você não ganhava overnight e o dinheiro perdia valor. Então você passava das 24 horas do dia, umas 4 horas em fila. Tentando fazer compras, por estocando, conta de hiperinflação. Imagina a loucura que era. O mercado ele teve uma evolução, o mercado financeiro, é claro, né? Ele teve uma evolução. Quando se implantou a caderneta de poupança, o objetivo do Estado era retirar recursos do meio circulante, pagando um retorno ao cidadão. Então, se a memória não me trair, o primeiro intervalo de remuneração da caderneta de poupança era anual. Depois, ele passou a ser semestral. O cara tinha que deixar o dinheiro preso durante 1 ano para ganhar um retorno? Então. Então. Por quê? Porque você tinha uma visão de investimento maior. Então, voltou para 6 meses. Por quê? Porque aquilo abreviou. O sentimento de ganho abreviou. Tá certo? Depois de 6 meses, passou para 3 meses. Depois de 3 meses para 1 mês. Entendeu? Então, foi uma regressão gradual, não foi... Então, por quê? Porque também a estrutura financeira do país, ela veio se maculando nessa questão da inflação gradualmente, não foi de repente. Tá entendendo? Era bom para o pessoal ansioso, que adora comprar e vender, comprar e vender. Não, mas aí no caso não era comprar e vender. Aí no caso era o seguinte, quando você aplica os seus recursos em um papel de renda garantida, certo? Qual é a sua expectativa? Você tem o sentimento de ganho, você quer ganhar, está correto? Quando você compra uma ação, você não alimenta a mesma expectativa. Por quê? Porque você tem inúmeras orientações, principalmente pelo banqueiro, que vai quebrar, que não dá, que vai cair, que você vai ficar pobre. Tá entendendo? Por quê? Porque ele aterroriza o cidadão dessa maneira para direcionar o cidadão para ele, para os recursos para ele. E foi o que aconteceu durante muitos anos. Eu não sei se você chegou a pegar, mas o Estado sempre fez um apelo sedutor ao indivíduo. Então, nós tivemos uma época em que as emissoras de televisão, cada uma inseria 10, 15 ou 20 vezes por dia uma proposta, um apelo assim. Tem um cidadão com a gravatinha, um cabelinho, né, numa mesa, um cartãozinho, fala, vem para a poupança, que você vai ganhar tanto, vem. Então isso aí foi seduzindo o cidadão, foi instalando nele a mentalidade do agiota, do cidadão que tem que sentar na cadeira e ficar esperando aquela migalha, tá entendendo? Isso foi se acelerando. Primeiro nós tivemos o open market, que você aplicava e ganhava por um dia. Depois do open market veio o overnight, que além do dia você ganhava de noite. Tá entendendo? Então isso aí foi acelerando a inflação. Por quê? Porque cada vez o governo precisava mais. O governo foi tendo esse foco de tirar recursos de circulação, sem que o cidadão se desse conta disso. Por exemplo, eu não me lembro em que ano, mas ele criou o FGTS. O que foi? O que é o FGTS?
o FGTS é uma forma de você tirar dinheiro da empresa e ficar com ele. Tá certo? Sim, Por fica quê? preso Porque no antes disso, governo. a empresa ficava com o dinheiro, na hora que tinha que indenizar o cidadão, ela pagava o cidadão. Agora não, ela tem que contribuir com isso. E acontece que o Estado é um péssimo gestor. O pior gestor que existe é o Estado. Por quê? Porque a maioria dos elementos que estão lá são incompetentes. Está entendendo? A grande realidade é essa. Então, se você quiser prosperar, não acredite no Estado. É o que eu fiz. Não acreditei no Estado. Acreditei nas perspectivas e nas possibilidades do mercado como um todo. E hoje, você escuta falar o seguinte: os planos. O país nunca teve um plano. O país teve conversões só, mas nunca teve um plano. Falar um plano, está entendendo? Um plano econômico de longo prazo. E Essa aqui é a verdade. o que eu fico curioso é como que você fez para, durante essa época, se manter fiel à sua estratégia. Porque você fez um estudo e, como você mesmo disse, era muito mais uma esperança, que você não sabia se daria certo naquele ambiente. Ó, quero comprar 1.000 ações por mês de uma determinada empresa. E foi fazendo isso e falou que no 8º ano o negócio já se sustentava. Só que você pegou um período do Brasil extremamente conturbado. Se a gente volta lá atrás, mas durante esse período de 40 anos, a inflação foi de no mínimo 2 dígitos todo ano, às vezes 3, às vezes 4. Não, Um monte de planos econômicos chegou malucos. uma época do Delfim que ele, como um bom futurólogo, não é isso? Ele projetou a inflação 12% ao ano. E ficou 2 anos como 12% em termos de imagem, mas na realidade ela era 30%, 40%. Pois é. É que nem hoje, por exemplo, né? Hoje você convive com o número que o governo dá para você, 12%, é isso? Mas a inflação é 40%. Então, se você acreditar no governo, você faz que nem um caranguejo, você vai para trás, tá entendendo? Mas você empresta o dinheiro para ele. Ele quer que você acredite que é 12, porque ele precisa do teu dinheiro para se financiar. Ele pega pagando a juros baixos, parte dos títulos, por exemplo, são corrigidas por IPCA mais uma taxa, quanto mais baixo o IPCA, Claro. menos ele paga. Aí IPCA, IPCB, IPCC, tudo que você imaginar de IP, é tudo conversa para boi dormir, tá entendendo? Isso é a enganometria que conduz a você a sensação de que você está, através de um índice, você está sendo remunerado. Quando, na verdade, você não está nem corrigindo o seu dinheiro. Você faz o seguinte, o que eu fiz sempre. Quando chegar em janeiro, cada um de nós tem uma inflação, não é isso? Quando chegar em janeiro, você faça um apanhado seu e você faça uma relação de tudo aquilo que você precisa. E veja no dia 2 de janeiro quanto você gasta para ter aquilo. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você só compara os preços. Você vai ver que subiu no mínimo 40%. Muito provavelmente vai ser Aí bem o maior governo que o fala, IPCA. olha, eu te dou 12. Então o que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa, você aplicou na perda fixa. Está entendendo? Que é o que eu digo. Por isso que eu não tenho, nunca invisto. Eu tenho alguma coisa nesse sentimento de renda fixa, porque não dá para guardar o dinheiro no colchão. Sim. Está correto? Então você tem que deixar lá, no banco. Está correto? Então o banco, eu uso o banco. Eu não me valho do banco para nada. Eu uso o banco para guardar meu dinheiro. Para não deixar embaixo do colchão. Não, com certeza. Mas sobre isso do IPCA, ótimo que você falou, porque de fato, se você pega e mede a sua própria inflação, muito provavelmente ela vai dar muito mais alta do que o índice do governo, Sim. porque na própria metodologia do IPCA, eles colocam lá que é uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos.
E a cesta de consumo de uma família que ganha um salário mínimo, uma família que ganha 40, é totalmente diferente. Totalmente diferente. claro. Eu gosto de dar um exemplo. Ó, tudo no mercado subiu 20%. Isso afeta a família que ganha um salário. E aí, por algum motivo, pandemia, por exemplo, passagem aérea caiu muito. Aí o IPCA fica mais baixo porque a passagem aérea caiu, sendo que a família de baixa renda não está pegando voo naquele momento. E nem a de alta renda, às vezes, que está fechado. Então, o que caiu porque não teve demanda. Mas o que você quer comprar está tudo muito mais caro. Então, muito provavelmente, se você fizer a sua conta de inflação em casa, de fato, a tua inflação particular vai ser muito mais alta do que a inflação que nós vemos medida por um índice, que é a do IBGE, o IPCA, e o IBGE também é um órgão do governo. Então, pode ser que eles queiram até, não estou falando que isso acontece hoje, mas o governo fala, olha, a carne subiu muito. O brasileiro nem gosta tanto de carne assim, não. Agora o brasileiro é vegano. Tira a carne aí e bota uma outra coisa para corrigir o índice. Deixa só o feijão, Bota o por pirulito, exemplo. né? Eles botam o que não subiu, Ele põe pô. o pirulito, que o pirulito Exatamente. não aumenta. Mas aí, já falando um pouco agora sobre futuro. Porque você falou, poxa, o passado, né? Minha história está no livro, tudo. Como é que você encara as perspectivas para esse ano? Porque nós temos uma bolsa barata no geral, com várias empresas de qualidade e que tem aquele perfil que vocês gostam dentro da AGF, ou seja, empresas perenes, empresas que são mais consolidadas, que têm barreiras contra a competição, boas pagadoras de dividendos, pagando 10% até mais do que isso pelo preço atual, mas também tem essa sombra de tributação, por exemplo. Tem a questão de que o pessoal acha que, olha, os preços podem cair mais do que já caíram devido à ingerência governamental. O que vocês estão olhando para agora nesse cenário?